we've walked into some things that we never thought we would have known. Mas Walked nós into. dois vivenciamos coisas aqui que jamais pensávamos que viveríamos. And so, as we moved down here, the Lord spoke very clear to E us quando nós nos mudamos para cá, o Senhor falou muito claro conosco that we were to build a praying church. que nós deveríamos edificar uma igreja que ora. But in the same sentence, Mas na mesma frase, He said, "It is now Jennifer's time to speak to the women." o Senhor disse: chegou a hora de a Jennifer falar a mulheres. And she's had a message for women burning within her for several years when we lived in the States. E ela teve uma mensagem no coração dela para mulheres queimando durante vários anos nos Estados Unidos. So as we've moved, Então, quando this nós nos message has mudamos, now matured. essa mensagem amadureceu. And so I want you to talk about podqueen.com. Então eu queria que você falasse do podqueen.com. But this is the Pod Queen. Mas essa é a Podqueen. Now in English it works podcasts. Em inglês é ligado com a palavra podcast. Sabe aquelas So gravações she's que the faz? queen. Então ela é a rainha dos podcasts. Hyena, okay? Entenderam? Podqueen. Okay. So I'm excited to introduce to you the Pod Queen. Então eu estou empolgado em apresentar para vocês a Podqueen. I believe this woman has a message for women in this nation. Eu acredito que essa mulher tem uma mensagem para as mulheres dessa So nação. she's got a blog, podqueen.com. Tem um blog no podqueen.com. And all of you ladies, I encourage you to check it out. E eu encorajo vocês mulheres a irem dar uma olhada. So God bless my wife this Que afternoon. Deus abençoe minha esposa nessa tarde. Anoint the Bible. Unja a Bíblia. Let the Word of God have impact Que a today. palavra de Deus tenha impacto. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. I'm really glad to be here. Eu estou muito feliz em estar aqui. So Dwayne is going to put a clock on for me because I get talking Então o Dwayne vai colocar um relógio ali naquela telinha porque eu amo falar. and I lose track of time. E eu perco a hora. And we'll be having a great time together and it's way too long. E nós teríamos um tempo ótimo juntos, mas seria comprido demais. So, good. Clock's Ótimo. up. Relógio ali, deixa ele aí. There's accountability. I'm paying attention. Ok, eu estou prestando atenção, então eu vou prestar contas a vocês e esse relógio. Okay, I love Brazil. Ok, eu amo o Brasil. Love Brazil. Eu amo o Brasil. There's so many things I love about this nation. Há tantas coisas que eu amo dessa nação. Okay, I know I talk about this all the time, but I can't help Eu it. sei que eu falo disso o tempo todo, mas eu não consigo me segurar. Your food is A amazing. comida de vocês é maravilhosa. Yes. We can do a ministry time over Brazilian food, Nós poderíamos ter um tempo de ministração apenas falando de comida brasileira, right? certo? Like I've met Brazilian friends and they find out that in the States we don't have pastel. E eu me encontrei com uns amigos brasileiros e eles descobriram que nos Estados Unidos a gente não tem pastel. Ah, O quê? no coxinha? Não tem coxinha? Brigadeiro? Não? Sério? I mean, people can't take it. As pessoas não conseguem entender. And I get it. So when Brazilians go to the States, there is a deep conviction that they're to go. Então, eu entendo que quando brasileiros querem se mudam aos Estados Unidos, há uma convicção no seu coração de fato que eles devem se mudar. Because they had to make a separation between their food, Porque eles vão ter que se separar da sua comida, right? certo? We know food is important. Nós sabemos que comida é importante. The children of Israel were willing to go back into slavery because they wanted better food. Os filhos de Israel estavam dispostos a voltar à escravidão porque a comida era ruim no deserto, Okay? tá? So I understand food is awesome in Então Brazil. eu entendo que a comida brasileira é magnífica. So I'm sorry that when you travel you don't get to experience Brazilian food everywhere. Então desculpa que quando vocês viajam, vocês não podem experimentar a comida brasileira onde vocês forem. But I get to. Mas eu posso! Hallelujah. Picanha, farofa. Oh. Feijoada, people. Oh. Yes. Look at me. I'm getting filled with the Spirit right now talking Eu about tô it. me sentindo cheia do Espírito só falando de comida. I'm having visions of leite condensado. Estou tendo visões de leite condensado. I wonder if in heaven it just doesn't flow down from the mountain of the Lord. Eu me pergunto, será que no céu ela simplesmente flui do monte do Senhor? Yes, Lord, I'm here. Sim,
Senhor, aqui estou eu. Okay. So I love your food. Então eu amo a comida de vocês. I love the culture. Eu amo a cultura. When I'm with a Brazilian, Quando eu estou com alguém brasileiro, they don't want to be anywhere else. eles não querem mais estar em nenhum outro lugar, só comigo. They're not looking at their watch. Eles não ficam olhando pro horário, They're with me. eles estão comigo. They're making eye contact. Eles fazem contato visual. The fellowship is so warm. A comunhão é tão calorosa. It's amazing. É maravilhoso. It's like as a whole nation, you have a gift of encouragement. É como se vocês todos, como nação, tivessem o dom de encorajamento. So my Portuguese is terrible. Então, o meu português é terrível. It's gonna get better. It has to. It can't get worse, Vai melhorar, porque tem que melhorar, porque não tem como piorar, right? certo? Okay. So that's a good thing. It only Então, can isso é go algo up. positivo, a gente só vai daqui pra cima, né? But learning a language at 47 is way different than at 20. Mas aprender um idioma com 47 anos é bem diferente do que com 20 e poucos. Father. Anyway. Enfim. But Brazilians are so nice to me with my Mas language os learning. brasileiros são tão gentis comigo com respeito à minha linguagem, ao meu idioma. So I was at a coffee shop in Floripa like 2 months ago. Eu estava numa cafeteria lá em Floripa, uns 2 meses atrás, And I know the people there because I go there a lot. e eu conheço os atendentes porque eu vou bastante lá. And so I'm like their pet foreigner, E eu sou meio que a estrangeira de estimação deles. right? Everyone's excited when I walk in. Todos se empolgam quando eu entro, What new thing have I learned? pra ver qual é a coisa nova que eu aprendi. So as I'm leaving, I say, até mais. Então, à medida que eu estava saindo, eu falei até mais. The lady literally jumped up and down and clapped. A mocinha literalmente deu pulinho no ar e bateu palma. And then she said this, E aí ela falou o seguinte: no accent. sem sotaque nenhum. Mentira. So there are times where lying is a beautiful thing. Então, há momentos onde mentir é algo belo. You keep making me feel like I have no accent Vocês fazem me sentir como que eu não tenho sotaque nenhum. because you would be the only ones. Porque vocês seriam os únicos que fariam isso. Okay, my children are humiliated by me. Porque, por exemplo, meus filhos ficam humilhados, morrem de vergonha de mim. So actually my girls not so much. Bom, minhas meninas, nem tanto. My son does not want me to open my mouth. Mas o meu filho não quer que eu abra a boca. Don't speak Portuguese. Mãe, não fale em português. Não. When I mix up and I just make something female that's masculine, he's like, oh. Quando eu erro e eu falo algo feminino e é masculino, ele fica... "Ah." So I'm waiting for that encouragement to hit my son. Então eu estou esperando que esse encorajamento de vocês alcance o meu filho. Because at this point, he's got nothing but shame and humiliation when he Porque looks até at esse me. ponto ele só sentiu vergonha da minha pessoa sobre Okay. isso. So I'm learning about the culture. Então eu estou aprendendo sobre a cultura de vocês. But I'm making some mistakes. Mas eu cometo alguns errinhos. Like, my nails are not painted. Como, por exemplo, eu não fiz a unha. I'm sorry. Desculpa. I'm trying to get better at Eu tô tentando remembering. melhorar, sério mesmo. I forget. Mas eu esqueço. But at least I'm going to accessorize. Mas pelo menos eu vou ter acessórios. Okay? Tudo so bem? I didn't paint my nails, but I have my own specialized Então, microphone pop. eu não fiz a unha, mas eu tenho o meu negócio especial pro meu microfone. We good? Tudo bem? Pod Queen Puff. Here we are. A luvinha da Pod Queen. I love orange. Eu amo laranja. So people are trying to steer me away from orange. I'm like, I love E as orange. pessoas estão tentando mudar as cores do site, mas eu tô falando, não, eu quero laranja. Various shades of orange, whatever. É, mas tudo é laranja. Ah, tudo bem. So here I am with my orange puff. Então aqui estou eu com meu microfone laranja. So I'm just going to take a minute and tell you about Pod Queen, my blog. Então eu vou pegar um minutinho e falar pra vocês sobre o meu blog Pod Queen. And so Pod Queen is a blog where I talk to women. Então é um blog onde eu falo às mulheres, Although I think about 30% of my viewers are men. mas eu sei que 30% das pessoas que entram no site são homens. So you're welcome. Então vocês podem vir também. Don't worry. Não tem problema.
And so the reason I started this blog E a razão pela qual eu iniciei esse blog is because I had very few references in my life. é porque na minha vida eu tive poucas referências de mulher. And so I didn't know how to be a godly woman, Então eu não sabia como ser uma mulher de Deus, but in the way that I was made. na forma na qual eu fui criada. I didn't relate to a lot of things that women related to. Porque eu não gostava de muitas das coisas que a maioria das mulheres gostavam. And so I wanted to give women permission to be who they were. Então eu queria dar autorização às mulheres a serem quem elas são. That we don't all have to look a certain way. De que nem todas devemos ser de uma forma específica. I wanted to learn to love Jesus in every season that I found myself Eu in. queria aprender a amar Jesus em todas as estações nas quais eu me encontrasse. When my children were little, I want to love Jesus with all my heart then. Quando as minhas crianças eram pequenas, eu queria amar a Jesus com todo o meu coração naquela época. When I was without children, I want to love him with all my heart in my single years. Quando eu não tinha filhos e eu era solteira, eu queria amar a Deus com todo o meu coração. And so Pod Queen is about telling you my story, how I love God. Então, Pod Queen é contando a minha história a vocês, como que eu amo a Deus. And I try to make it practical. E eu tento tornar isso de uma forma prática. And I'm super opinionated. E eu tenho 1000 opiniões, gente. So I tell all kinds of stuff Então that eu is conto unnecessary. monte de coisas totalmente desnecessárias. I'm a woman. É, porque eu sou mulher. I get to do that. Eu tenho que fazer isso. So anytime you want to check out the blog, go ahead. Então, quando vocês quiserem entrar e dar uma olhadinha no site, fiquem à vontade. So I do a video once a week, and I post 1 or 2 other times a week. Nós fazemos um vídeo por semana e tem 1 ou 2 posts por semana. So it's meant to encourage us to know how to love God. Então, foi criado para encorajar-nos a nós mulheres sobre como amar a Deus. You know, here's my tip for the day. A minha dica do dia de hoje. Okay, I'm going to be Vamos lá. married in August 17th. It will be 25 years. Dia 17 de agosto, eu vou fazer 25 anos de aniversário de casamento. That's a ton! Gente, isso é muito tempo! Especially because I still think I'm 25. Especialmente porque ainda acho que eu tenho 25. So it's weird Então é meio that I've been estranho. married as long as I've been alive. Porque eu tô casada ao mesmo tempo que eu tô viva. Okay. So last night when Dwayne was preaching, it Então ontem à noite, enquanto o Dwayne tava pregando, was amazing. foi incrível. I'm going, my Eu goodness. tava falando, gente do céu, Who is that guy? quem que é aquele cara? And he's super good looking. Não, bonitão. That bald head shines bright like a diamond. Aquela careca que brilha como um diamante. Woo, woo. Anyway, and I was thinking about our marriage and how much I love it. E eu comecei a pensar sobre o nosso matrimônio e como eu amo estar casada com ele. And I thought, you know what? E eu falei, sabe o quê? Yeah, let's go. Pode fazer. It's international, isn't É it? internacional, né? Any language. Qualquer linguagem. The natural tilt of the head. Aí você vira a cabecinha um pouquinho. Anyway, Enfim. so I was thinking about our marriage. I'm like, why does it work? E eu estava pensando sobre o nosso matrimônio e eu pensei, por que funciona? Por que deu tão bem? Because we were 22. Like, who makes a great decision at Porque 22? nós nos casamos com 22 aninhos. Quem faz uma decisão grande, acertada, com 22 aninhos? And so I was thinking, you know why E it eu estava works? pensando, sabe por que deu certo? Because Dwayne loves Jesus more than he loves me. Porque o Dwayne ama Jesus mais do que ele me ama. And I love Jesus more than I love Dwayne. E eu amo Jesus mais do que eu amo o Dwayne. So we're getting our satisfaction in God. Então nós estamos recebendo a nossa satisfação em Deus. We're getting our needs met in God. Nossas necessidades estão sendo supridas em Deus. I can't love my husband unless I'm being filled with love from God. Eu não posso amar o meu marido a não ser que eu esteja recebendo e sendo cheia de amor por Deus. That's the tip of the day. Essa é a dica do dia de hoje. Those of you that are not married, Vocês que ainda não estão casados, marry someone who loves Jesus more than they love you. case com alguém que ama Jesus mais do que eles amam você. And you do the same. E você faça o mesmo. Get your identity in God first. Extraia a sua identidade de Deus em primeiro lugar.
You want a romance that's real? Você quer um romance verdadeiro? We got to tap into the divine romance of God. Nós precisamos entrar em contato com o romance divino de Deus. Let him satisfy us first. Permita que Ele nos satisfaça primeiro. Then we have something to give another human. E então temos algo a dar para outro humano. Amen? Amém? Okay, well, I'm not going to talk about marriage, Bom, hoje eu não vou falar sobre matrimônio, although I could. mas eu poderia. That could be a fun topic. E seria bem divertido. So last year I talked from 1 Samuel 16 about David. Então, ano passado no One Thing, eu ensinei sobre 1 Samuel 16 a respeito de Davi. And this year I'm going to talk about 1 Samuel 17. E neste ano eu vou falar sobre 1 Samuel 17. Woohoo! It's kind of complicated. I just went one chapter over. Super complicado, eu fui um capítulo a mais. Okay, so go ahead and turn to 1 Samuel. Let's be in 16 and 17. I'm going to be in both places, Então really. vamos abrir em 1 Samuel 16 e 17, nós vamos tocar nos dois capítulos, tudo bem? Okay? So those of you that were, how many were here at the One Thing conference last year? Quantos de vocês participaram do One Thing no ano passado? Levanta a mão. Good, awesome. Legal, muito bom. Okay, so I'm going to do a little bit of review Então eu vou fazer uma pequena revisão before I hit some new stuff. antes de entrar no novo. Okay, so 1 Samuel 16 is about David being chosen as a king. Então 1 Samuel 16 fala sobre Davi sendo escolhido como rei. Okay? Tudo bem? You know, I need to just state a fact right now. Eu preciso falar algo agora. So I've heard statements that women don't sweat. Eu ouvi declarações de que mulheres não suam. Okay? There is a strong possibility Há a grande possibilidade that you are going to experience a miracle right before your eyes. de que vocês vão experimentar um milagre diante dos seus olhos. And you are going to see a sweaty woman at E the end of vocês vão this. ver mulheres suadas no final desse culto. Okay? Tudo bem? So everyone ready for a miracle? Então todos oremos pelo milagre. Brincadeira. Just kidding. So, Brincadeira. FYI, there's going to be sweat. Então só pra vocês saberem, eu vou suar, tá bom? Que essa We're all luz tá cool forte. with that? Tudo bem? Tá todo mundo bem com isso? I Pode put ser. deodorant on and perfume, so I've got double protection. Eu coloquei desodorante e perfume, então tá tudo certo. We're going to be good. Vai dar tudo certo. Don't be afraid. Front row, you're going to be fine. Primeira fila, você vai dar tudo certo. Não Okay. tenha medo, tá bom? Awesome. I may spit that I won't Talvez stink. eu cuspa, mas eu não vou ficar fedendo, Okay, good. tá bom? We could get some towels up here, right? Talvez a gente possa trazer umas toalhas aqui na frente. Okay, so David is being chosen as the king, Então Davi estava sendo escolhido como rei no capítulo 16. but he was the 8th choice. Mas ele foi a 8ª escolha. The prophet Samuel knew he was going to find David in the house of Jesse, O profeta Samuel sabia que ele encontraria Davi na casa de Jessé. but he didn't know it was specifically David. He just knew it was someone from the house of Jesse. Ele não sabia que era especificamente Davi, sabia que alguém da casa de Jessé. So Jesse brings his sons down Então Jessé traz os seus filhos in front of the prophet e Samuel. os apresenta ao profeta Samuel. Each one passes before the prophet, Cada um é apresentado diante do profeta. and he's like, not this one. Mas ele tá falando, não, não é isso não. Now, one of them, he thought this was going to be it. Ele achou que seria, It was because he was like tall and good looking. porque ele era alto, bonitão. But the Lord rebuked Samuel Mas o Senhor corrigiu Samuel. in verse 7. No versículo 7 do capítulo 16. But the Lord said to Samuel, Mas o Senhor disse a Samuel, do not look at his appearance não dê atenção à aparência or at his physical ou à stature, altura dele, because I have refused him. porque eu o rejeitei. For the Lord does not see as man sees. Porque o Senhor não vê como o homem vê. For man looks at the outward appearance, Pois o homem olha para a aparência, but the Lord looks at the heart. mas o Senhor olha para o coração. I love that Eu verse. amo esse versículo. This should encourage all of us. Isso deveria nos encorajar a todos. Encourage all of us and convict all of us. Encorajar a todos nós e trazer convicção a todos nós. Because if you're living for your outward appearance, Porque se você está vivendo para a sua aparência externa, you may be okay before men and not okay before God. talvez você esteja aparentando tudo bem diante dos homens, mas não esteja bem diante de Deus. Other people go, oh wow, they got it all As together. outras pessoas podem olhar para você e falar, nossa, que cara ajeitado, tá tudo
tudo certo na vida But the dele. Lord's looking at the heart going, no, they don't. Mas o Senhor está olhando para o coração e dizendo, não, não está nada bem. He sees. Porque Ele vê. His eyes search. Os seus olhos, eles sondam. Like Dwayne said, he finds those that are loyal to him. Como o Dwayne disse ontem, ele encontra aqueles que são leais a Ele. But if you feel hidden, Mas se você está se sentindo escondido, if you feel weak, se você se sente fraco, if you feel se disqualified, você se sente desqualificado, you feel unknown, se você se sente desconhecido, this is your verse. este é o seu versículo. The Lord sees your heart. O Senhor vê o teu The coração. Lord sees you. O Senhor te vê. He looks right inside and sees what no man can see. Ele olha bem no teu interior e vê tudo aquilo que nenhum homem consegue enxergar. He knows who you are. Ele sabe quem você You've é. never been hidden from him, not Você one nunca second. foi escondido da vista dele nem por apenas um segundo. The Lord looks at the heart. O Senhor olha o coração. So David was a young man. Então, Davi era um jovem. So I've been reading up all the different opinions about how old he was. Eu tenho lido todas as diferentes opiniões e teorias sobre quantos anos ele There's tinha. great debate. E há grande debate. The youngest, that one theologian says, is that he's 10. Um teólogo diz que o mais novo, que ele diz, ele tinha 10 anos quando mean- isso aconteceu. I don't know. Eu não sei. I think he's probably older than that. Eu acho, minha opinião é que ele era um pouquinho mais velho do que isso. The general consensus O consenso geral, mais ou menos, is between 12 and 15 entre max. 12 a 15 anos no máximo. Young. Jovem. He already had enough of a life in God at that age. E com apenas essa idade, ele já tinha uma vida profunda com Deus. So after 7 of Jesse's sons passed before the prophet, Então, depois de que 7 dos filhos de Jessé passassem diante do profeta, Samuel knows none of these are that. Samuel sabe que nenhum desses era isto. So he says, do you have anyone else in your Então family? ele pergunta, tem mais alguém que você queira me apresentar? Tipo, It's as if Jesse has to think about it. parece que Jessé tinha que pensar e lembrar se tem mais alguém. He was not on his father's radar. Davi não estava no radar do seu próprio pai. His dad wasn't thinking of him in that way. O seu pai não pensava ao respeito dele desta forma. So the prophet's like, do you have any more kids? Like any more sons? What's going on here? Então o profeta pergunta, você não tem mais filhos? Não tem mais gente para me apresentar? O que está acontecendo? And then he says, well, there remains yet one more. E ele diz, bom, mas falta um, tem mais um, mas... But, I mean, he's up there in the Mas- hills with the sheep. Não, ele está lá nas colinas cuidando das ovelhas, imagina. Not even considered. Ele não foi nem considerado, Not even considered. nem considerado. You may not even be considered by men today. Talvez hoje você não seja nem considerado pelos homens. But the Lord sees you when you're alone in your room. Mas o Senhor te vê quando você está a sós no seu quarto. The Lord sees you when you stay steady in your O workplace. Senhor te vê quando você permanece firme no seu lugar de trabalho. The Lord sees you when you resist temptation. O Senhor te vê quando você resiste à tentação. The Lord sees when you lose O friends. Senhor te vê quando você perde amizades. Because you weren't going to go the way that they wanted you to go. Porque você não decidiu ir no mesmo caminho que eles queriam que você fosse. Because you had a conviction of the fear of the Lord deep inside of Porque you. você foi convencido pelo temor do Senhor no seu interior. He sees. Ele te vê. He knows. Ele te conhece. And He loves you. E Ele te ama. And He loves you. Ele te ama. And He's loyal to E you. Ele é leal a você. I love that. Eu amo isso a respeito de Deus. I feel like David. Porque eu me sinto como Davi. I'm simple. Eu sou simples. I mean, I come from a logging town. Eu venho de uma cidade madeireira nos Estados Unidos. The main industry in my small town in Washington State Onde a indústria principal da minha cidadezinha no estado do Washington is logging, é a indústria madeireira, é madeira. and the state prison is there. E a prisão estadual, federal está lá.
So if you're a logger, it's a great place. Então, se você trabalha na indústria madeireira, é um lugar ótimo. Or if you're a prison guard, you got a great job. Ou se você é guarda de penitenciária, você tem trabalho. So I'm from a low-income family. Então, eu venho de uma família de baixa renda. My dad was in that prison. Meu pai é um ex-presidiário que esteve naquela prisão. When he got out of that prison, he became a logger. E quando ele saiu da prisão, ele fez parte da indústria madeireira. I'm from a humble home. Eu sou de uma casa bem humilde. Simple. Simples. Unsophisticated. Nada sofisticada. Most of my relatives will never leave the United States. A maioria dos meus parentes nunca vai viajar para fora dos Estados Unidos. Maybe even never leave their own state. Talvez nunca vão sair do seu próprio estado. I would never be on anyone's radar. Eu nunca estaria no radar de ninguém. Ninguém se lembraria de mim. But God found me. Mas Deus me encontrou. God found me. Deus me encontrou. God found David. Deus encontrou Davi. God found me. Deus me encontrou. God found you. Deus encontrou você. He's with you. Ele está contigo. He sees you. Ele te vê. Your love for him is real. O teu amor por ele é real. Your loyalty to him is noticed every time. A lealdade que você tem por ele é vista e é percebida todas as vezes. Every time. Todas as vezes. So finally, David is chosen. Então, finalmente, Davi foi escolhido. I mean, it's a great story. I love it so É uma much. história maravilhosa, eu amo demais. I mean, he calls him down. Então, ele o chama de Anoints cuidar das him. ovelhas, o unge. His brothers think he's a moron. Os seus irmãos acham que ele é bobo. It's like, what, him? Tipo, sério, ele? Scrawny boy who has no facial hair? Magrelo, que nem barba tem no rosto ainda? Seriously? Sério mesmo? Huh. He was not well respected. Ele não foi bem recebido. It's not like when David called down his brothers and went, oh, well, of course it's Não é David. que quando chamaram ele de cuidar das ovelhas, falaram, claro que ia ser Davi, óbvio. No, they're like, the moron? Não, eles falaram, aquele idiota, The little annoying brother that picks his nose? o irmãozinho caçula chato que enfia o dedo no nariz. Him? Ele? Yeah, him. Ele, sim. That one. Aquele. Because the Lord looks at the heart. Porque o Senhor vê o coração. The Lord looks at the O heart. Senhor vê o coração. I love that. Eu amo isso. I'm qualified because the Lord looks at the heart. Eu sou qualificada porque o Senhor vê o coração. You're qualified because the Lord looks at the heart. Você é qualificado porque o Senhor vê o teu coração. So then he's anointed, Então ele é ungido. and the Spirit of the Lord leaves King Saul, E o Espírito do Senhor deixa Saul. and the Spirit of the Lord comes upon David as a young 12, 13, 14-year-old. E como um jovem de 12, 13, 14 anos, o Espírito do Senhor vem e passa a repousar sobre Davi. And a distressing spirit goes to King Saul. E um espírito que atormentava passou a estar sobre o rei Saul. So here's what's interesting. Então o que é interessante é o seguinte. Saul is distressed. Saul está sendo atormentado. He's like, find me a skilled musician. E ele falou, achem-me um músico habilidoso. David is the one chosen to go play before the king. E o escolhido foi Davi para tocar diante do rei. His first test, A sua primeira prova, seu primeiro teste. the timing of the promise. O tempo da promessa. There he is, Aqui está lá. ministering to the king, Ele está ministrando ao rei, knowing one day he'll be king. sabendo que um dia ele se tornaria rei. What was that like for him? Como deveria ter sido isso para ele? Was he afraid? Será que ele teve medo? Was he arrogant? Será que ele foi arrogante? Did he like Saul? Será que ele gostava de Was he Saul? jealous of Saul? Será que ele tinha ciúmes de Saul? There had to be a lot going on inside Com of him. certeza tinha muito acontecendo no seu interior. So he ministers to Saul, and the distressing spirit leaves when he plays. Ele começa a tocar e o espírito que atormentava Saul saía enquanto ele tocava. And so then he's back and forth ministering and taking care of sheep. Então você vê que ele vem e volta, ele ministra diante de Saul e ele volta a cuidar das ovelhas do pai. And so now Israel is in war. E agora Israel está em meio à guerra.
And so 3 of David's brothers are fighting. E 3 dos irmãos de Davi estão na guerra. And Jesse, who's advanced in age, is concerned about his son. E Jessé, que já era um senhor de idade, está preocupado pelos seus filhos. And so he sends David to go take him some snacks and stuff. Então ele envia Davi para mandar um lanchinho para os filhos, né? Right? If it were Brazilians, it would Se fosse be brasileiro, take some coxinha, né? pastel. Falaria, leva um pastelzinho, uma coxinha. But you read the snacks and you go, yucky. Mas você lê que coisas que ele levou de comer e você fala, eca? No, ooh, grain. Não, eu não quero yum. comer isso. No, I don't want grain. Eu não quero grãos. Give me a coxinha. Não, me dá uma coxinha, gente. Yeah? Okay. Certo? So we have to have compassion as we read that. Those poor people. Então, nós temos que ter compaixão à medida que lemos isso, tá? They were Tadinho not deles. enlightened. They weren't enlightened. Eles não eram iluminados ainda, que nem a Okay, gente. they didn't know. Eles não conheciam. So we don't judge. Então não julgamos, amém? Okay? No judge, no Não apology. podemos julgar. Okay. So he takes snacks. Então ele leva um lanchinho para eles. So here's what's interesting. We all know the story of David and Goliath. E o que é mais interessante, todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. And so David now is the maximum age he would be 19. Então Davi agora, o máximo na idade que ele teria seria 19 anos. But probably not. Mas provavelmente ele não chegava aos 19. Because you couldn't fight until you were 20. Porque você não podia lutar, ir para a guerra até os 20 anos. And he's called a youth. E ele é chamado de jovem. So when you have a 19-year-old and a 20-year-old standing up here, I don't know which is which. Então, quando você tem um jovem de 19 e 20 anos na minha frente, eu não sei dizer a idade dos Okay, dois, so certo? maybe more like 15, 16. Então, provavelmente, Davi tinha 15, 16 anos aqui. So we can't exactly know the numbers. Não podemos saber esse número exato. But under 20 for sure. Mas menos de 20 anos, com certeza. Okay? Tá? So he goes and there's Goliath. Então ele chega lá e lá está Golias, He's a big boy. que é um cara grandão. Okay? Tá? Maybe he already had coxinha. I don't know. Talvez Golias já tinha experimentado coxinha, não sei. Because we know it makes you big and strong. Porque coxinhas a gente sabe que te tornam grandes e fortes. Or big and Ou strong. grande e forte, né? He had big old thunder thighs. Ele tinha aquelas coxas de comer coxinha. Enfim. Yeah, because that's what it's called. Thighs, Né? right? Coxa de coxinha. I'm storing some coxinhas right Eu here. tô com algumas coxinhas bem aqui, gente. It's like my storage unit. É tipo onde eu guardo elas. Anyway, Enfim. so he takes gross snacks. Então ele pega aquelas comidinhas meio nojentas e leva pra eles. And so he finds out that there is this Philistine E aí então ele descobre que tem esse filisteu who's tormenting the army of Israel. que está atormentando o exército de Israel. It says for 40 days and 40 nights. Diz a palavra 40 dias e 40 noites. He mocked God. Ele zombou de Deus. He was a bully. Ele era um bully, ele estava caçoando dele. He struck terror in the heart of the army. Ele conseguiu amedrontar o coração do exército por inteiro. One giant intimidated the army. Um gigante intimidou todo um exército. So he's standing there for 40 days and 40 nights. Então ele estava lá durante 40 dias e 40 noites. Intimidating the children of intimidando Israel. os filhos de Israel. That's chapter 17, verse 14 is when Então he does esse é o that. capítulo 17, versículo 14. So 40 days and 40 nights. Então 40 dias e 40 noites. All the men of Israel were afraid. Todos os homens de Israel estavam com medo. So verse 26, E então no versículo 26, David shows up. Davi chega. And he's like, what's going to be done for this person that takes them out? E ele diz, então, qual será a recompensa de quem matar esse filisteu? He's like, so what do we get? Falou, ok, então o que a gente ganha? It's a fair question. Não é uma pergunta boa. So he finds out, Então ele descobre All he's qual gonna que é a get. recompensa, tudo que ele vai receber. and he wants to know, who is this one that would defy the armies of the living God? E ele Verse pergunta, 26. eu quero saber, quem que é esse homem que ousou desafiar os exércitos do Deus vivo? It's like he's filled with the knowledge of God. É como se ele estivesse cheio do conhecimento de Deus. Who is this shadow that's
stands before the Almighty? Quem é essa sombra que se coloca diante do Todo-Poderoso? You know how a little tiny thing can cast a huge shadow? Vocês sabem como uma coisinha pequenininha pode ter uma sombra You know, at gigante? night you see a shadow. Ah! Sabe, no meio da noite você vê uma sombra e você fica com medo? Goliath was a shadow before the living God. Golias era uma sombra diante de quem o nosso He Deus was é. nothing. Ele não era nada. David was filled with the knowledge of God. E Davi estava cheio do conhecimento de He Deus. knew who his God Ele was. sabia quem o seu Deus era. He knew what his God was able to do. Ele sabia o que o seu Deus era capaz de fazer. And he knew that his God listened to him. E ele sabia que o seu Deus o ouvia. God was David's friend. Deus era amigo de Davi. They got to know each other in the secret place. No lugar secreto, eles se conheceram um ao When he outro. was alone on the hills. Quando ele estava só nas montanhas. When he was tending sheep by himself. Quando ele estava cuidando das ovelhas sozinho. He talked to God. Ele conversava com Deus. And God talked to him. E Deus conversava com He ele. talked to God about the stars in the sky. Ele conversou com Deus a respeito das estrelas dos céus. God told him, every star I put there. E Deus lhe disse, todas as estrelas eu as coloquei ali. Every star I named it. Cada estrela eu as dei nome. I am that God. Eu sou esse Deus. So who is this shadow? Então quem é essa sombra? Who is this one Quem é este who thinks he can defy the living God? que crê que pode afrontar o Deus vivo? David knew God. Davi conhecia Deus. He knew the God that named the stars. Ele conhecia o Deus que nomeou as estrelas. And he didn't like that this giant was trying to talk badly about his best friend. E ele não gostou que esse gigante estava começando a falar mal do seu melhor amigo. He knew his God. Porque ele conhecia o seu Deus. He knew what he was able to do. Sabia o que ele era capaz de fazer. So he refused to be intimidated by the size of this man. Então ele se recusou a ficar intimidado pelo tamanho daquele homem. So he says, I'm taking him on. Então ele diz, eu vou enfrentá-lo. So here's what's interesting to me. E o que é interessante para mim é o seguinte. So verse 28. Versículo 28 agora. Read 28 and 29. 28 e 29. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse, por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. E Davi respondeu, que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Yeah, you did. So his brother is going, listen, you little moron. Então o irmão dele está falando, escuta aqui, seu bobinho. Who do you think you are? Quem que você acha que você é? Do you ever have that kind of person in your life? They're trying to cut you down. Você já tem essa pessoa na sua vida que já tentaram te diminuir? Please don't say it's your husband or your wife. Por favor, não diga que é seu esposo ou sua esposa. No, pode. No. No, but they remind you you're small. Mas sabe aquela pessoa que te lembra o quão pequeno você é? They try to remind you of your Que weakness. tentam te livrar de todas as tuas fraquezas. They remind you of your Que brokenness. tentam te livrar de todas as tuas áreas onde você está quebrado e ferido. They're not trying to encourage you, they're trying to tear you down. Onde eles não estão tentando te encorajar, estão tentando te destruir. So he's trying to tear him down. Então seu irmão está tentando destruí-lo. And then he reminds him that his influence is little. E aí então ele lembra a Davi, a sua influência é pequena. He says to him, why don't you go back to those few sheep? Ele diz, por que você não volta para suas poucas ovelhas? You hardly have any responsibility, little brother. Oh, irmãozinho, você nem tem responsabilidade alguma. Quit showing up here acting like you're a big deal. Para de vir para cá se achando. You're not. Você não é nada. Sounds like the enemy to me. Para mim isso soa a voz do inimigo. The accuser of the brethren O acusador do nosso irmão. accuses you day and Que night. te acusa dia e noite. We're going to have to stand in the midst of accusation. Sabe, nós vamos ter que permanecer firmes em meio a acusações.
We're going to have to find a different voice. Nós precisamos achar a voz que é diferente. Not listening to that voice that's like a beehive around our head. Não ouvir aquela voz que parece abelhas zumbando ao teu redor. But listen to the voice that thunders from within. Mas ouvindo aquela voz que troveja no seu interior. Christ in you, your hope of Cristo glory. em ti, a tua esperança de glória. Christ in you, your hope of glory. Cristo em ti, a tua esperança de Christ glória. in you, Cristo em ti, your hope of a tua glory. esperança de glória. That's who you are. É isso quem você é. That's where your power comes O from. teu poder vem desse lugar. David knew God. Davi conhecia a Deus. So in the face of accusation, Então, em meio a acusações, he stood his ground. ele permaneceu He firme. stood steady. Ele permaneceu onde estava, He knew God. pois ele conhecia a Deus. He knew what God was able to E ele do. sabia o que Deus era capaz de fazer. He was young, you guys. Ele era muito novo, gente. Young. Novinho. You know, our daughter wrote a book. Sabe, a nossa filha, ela escreveu um livro, certo? Okay? So it's not like, oh, that's so cute. Então não é, ai que bonitinha, ela escreveu um livro. Now, I'm a mom, so I'm totally proud of her, of Não, course. eu sou uma mãe, então eu sou profundamente orgulhosa da minha filha. But the Holy Spirit that lives inside of my 16-year-old daughter Mas o Espírito Santo que habita no interior da minha filha de 16 anos is not a younger version of the Holy Spirit that lives in you. não é uma versão menor ou mais nova do Espírito Santo que vive em você. The Holy Spirit O Espírito Santo searches the deep things of God sonda as profundezas de Deus to make them available to you. para torná-las disponíveis a você. So if there's a 15-year-old searching, asking, Então, se há uma pessoa de 15 anos sondando, if there's a perguntando, 19-year-old saying, Holy Spirit, show me. se alguém de 19 anos dizendo, Espírito Santo, mostra-me. If there's a 68-year-old saying, Holy Spirit, show Se me. alguém de 68 anos dizendo, Espírito Santo, mostra-me. Oh, he'll show you. Ou ele vai te mostrar. He searches the deep things Pois of ele God sonda as profundezas de Deus to make them available to para us. torná-las disponíveis a nós. So why shouldn't a 16-year-old filled with the Spirit write a book? Então, por que não uma menina de 16 anos, cheia do Espírito Santo, não escreveria um livro? Why shouldn't a 10-year-old? Por que não um menino de 10 anos? Why shouldn't a 90-year-old? Por que não uma pessoa de 90 anos? We are invited to know God. Nós somos convidados a conhecer a Deus. We can know Him. Nós podemos conhecê-lo. We can have His name Nós written on our podemos ter o heart. seu nome escrito no nosso coração. We can have descriptions of Nós God podemos ter alive inside of descrições de us. Deus vivas no nosso interior. David lived that life. Davi viveu essa vida. We're invited to E live nós somos that life. convidados a viver essa vida. To know God. Conhecer a Deus. To grow in the knowledge of who He is. Crescer no conhecimento de quem Ele é. We can know Him. Nós podemos conhecê-lo. So David, you know the story, it's so cool. Então vocês conhecem essa história, é tão legal. He ends up slaying Goliath, Ele right? acaba matando Golias, certo? So his brother mocks him. Então, mas aqui voltando, o irmão caçoa dele. David doesn't care. Davi não se importa. Verse 32, he says, I'll do it. Versículo 30 fala, não, eu vou mesmo assim. He says, let no man's heart fail because of him. Ele diz, não deixem que o coração de nenhum homem desfaleça por ele. Your servant will go and fight with this O seu Philistine. servo irá e lutará contra esse filisteu. I love that. Eu amo isto. You would almost think his brothers would at least high-five him for his desire. Você acharia que os seus irmãos, no mínimo, dariam um high five para eles, um toque aí, porque ele quis tentar fazer algo? Even if he died believing he could do something great, that's admirable. Até mesmo se ele morresse tentando fazer algo grande, isso é admirável. I mean, I love brave people. Eu amo pessoas corajosas. Even if they get killed in the process, I love it. Mesmo que eles
sejam mortos no meio do processo. Eu amo. I love courage inside of people. Eu amo coragem no interior das pessoas. But this was more than courage. Mas isso ia além de coragem. The Spirit of God was on O him. Espírito de Deus estava sobre The ele. Spirit of God was on O him. Espírito de Deus estava sobre The ele. Spirit of God is on E o us. Espírito de Deus está sobre He's nós. anointed us. Ele está conosco. He's anointed us. Ele nos ungiu. We are anointed to bind up the brokenhearted. E nós fomos ungidos para encontrar aqueles com o coração ferido. We are anointed to see captives set free. Nós fomos ungidos para libertar os This is who you cativos. are. Esse é quem você é. This is who you are. Esse é quem você é. So he said, no one is going to talk like that about my Ele God. disse, não, ninguém vai falar assim a respeito do meu Deus. He's not striking fear in our hearts anymore. Ele não vai mais colocar medo em nossos corações. And then he goes out and he says, I'll do it. Então ele fala, farei isso, eu lutarei contra ele. Saul tries to talk him out of it. You're just a youth, he says. Saul tenta convencer ele, fala, não, você é apenas um menino. He's going, David, I appreciate your zeal, E Davi fala, eu aprecio muito o seu zelo, but this guy has been a man of war since his youth. mas este homem tem sido um homem de guerra desde a juventude dele. But David is confident. Mas Davi tinha confiança. And you know what he does? E sabe o que ele faz? He tells Saul why he can do this. E ele diz para Saul por que ele vai conseguir fazer isto. I love this part. Eu amo essa parte. He's like, you know, when no one was watching me, Ele diz, sabe quando ninguém via, when I was up on the hills, quando eu estava lá em cima nas montanhas, when I was defending the sheep, quando eu estava defendendo as ovelhinhas, I learned how to use a slingshot. eu aprendi como usar a minha funda. I even took out a lion. E eu matei um leão, I took out a bear. eu matei um urso. I can do this. Eu consigo fazer isso. I can do this. Eu consigo enfrentar esse The cara. reason I love that part of the story, A razão pela qual eu amo essa parte da história because David wasn't preparing to face a giant one day. é porque Davi não estava se preparando para um dia enfrentar-se com um gigante. He was just being faithful in the assignment that was before him at the Ele time. simplesmente foi fiel na tarefa que lhe foi apresentada naquele momento. I believe right now all of us are being prepared. E eu acredito que cada um de nós, neste momento, estamos sendo preparados. You're being prepared right now. Você está sendo preparado agora. Your God is sovereign. Your God is O sovereign. seu Deus é soberano. He knows how to lead E you. Ele sabe como te liderar. He knows how to prepare you. Ele sabe como te preparar. You stay faithful. Se você se manter You fiel, stay steady. se você se manter firme, And one day you will emerge from the shadows. um dia você emergirá das sombras, Having learned a skill in secret when tendo no one was aprendido looking. as habilidades no secreto quando ninguém te via. We are being formed in the secret place right now. Neste momento estamos sendo formados e conformados no lugar secreto. Right now. Agora. There is nothing random about your life. Não há nada alternativo, aleatório sobre a sua vida. God is training you. Deus está te treinando. God is training you. Deus está te treinando. We mostly don't know we're being trained. Mas nós não percebemos que estamos sendo treinados. When I started my journey in God, I was so zealous, Quando eu comecei a minha jornada com o Senhor, eu era tão zelosa, so radical. tão radical. I was going to go to the mission field and be martyred, amen. Eu ia para as missões e me tornar mártir, amém. They were going to write books about me. Escreveriam livros ao meu respeito. I was going to live in infamy of the great works that I would have E done. eu viveria debaixo da fama dos grandes obras que eu conseguiria fazer. Amen, hallelujah. Amém, aleluia. Then I got married. Mas aí eu me casei. It didn't seem radical anymore. E aí não era mais radical. And then we had E children. aí então tivemos filhos. I had to change diapers, you guys. Gente, eu tive que começar a trocar fralda. What? Que? This woman of God who was going to have books written about her? Essa mulher de Deus que eu ter livros escritos ao meu respeito. I had to change Eu diapers. tinha que trocar fralda de I had to repente. do dishes. Eu tinha que lavar louça. I had to do Eu laundry. tinha que lavar roupa. I had to cook. Eu tinha que cozinhar. I
I had to find God when no one was watching. Sabe, eu tive que encontrar a Deus quando ninguém me assistia. When I had no platform. Quando eu não tinha plataforma alguma. When there was no circumstance surrounding me that spoke of my future in God. Quando não havia nenhuma circunstância ao meu redor que declarava o meu futuro brilhante em Deus. I learned to find Him in the secret place. Eu aprendi a encontrá-lo no lugar secreto. I found Him. E eu encontrei. I found Him. Eu encontrei. I found Eu Him. encontrei. I found Eu Him. encontrei. He is where you are Ele right está now. onde você estiver agora. Right now. Agora. You're not abandoned. Você não foi abandonado. You're not left alone. Você não foi deixado só. He didn't change the plan. Ele não mudou os planos. This is part of the plan. Tudo faz parte do plano. Hiddenness is part of the journey. O esconderijo faz parte da jornada. We need a secret life in God. Nós precisamos de uma vida secreta em Deus. Who will be mighty when no one is looking? Quem será poderoso quando ninguém estiver olhando? Who will be mighty when no one is looking? Quem será poderoso quando ninguém estiver olhando? Find Him. Encontre-o. Find Him. Encontre-o. Find Him. Encontre-o. He's in the secret place. Pois ele está no lugar secreto. And He will train you there. E ele vai te treinar lá. He will train you for war Ele there. vai te treinar para a batalha lá. When no one was watching David, Quando ninguém estava olhando para Davi, he took simple things, ele tomou coisas simples. a rock and a slingshot. Uma funda e umas pedrinhas. Seriously? Sério? Wasn't a machine gun. Não era uma metralhadora. A rock and a slingshot. Uma pedra e uma funda. God's training you. Deus está te treinando. Feels simple. Parece que é algo simples. Feels mundane. Parece que é coisa do dia a dia. Sometimes it feels random. Às vezes parece até aleatório. There's nothing random about your God. Não há nada aleatório a respeito do seu Deus. Nothing random. Nada. Nada aleatório. You will be strengthened in the secret place. Você será fortalecido no lugar secreto. You can find Him there. Você pode encontrá-lo lá. I know you can. Eu sei que você pode. I found Him there. Porque eu o encontrei lá. You can find Him there. Você pode encontrá-lo lá. David took out the giant Davi matou o gigante with a simple weapon. com uma arma simples. It was laughable. Dava até para dar risada. Foi It was até cômico. laughable. Foi até cômico He a cena. stands before Goliath and he's laughing at him. He's mocking him. Lá está ele diante de Golias, que está zoando, caçoando dele. His brother thinks he's a moron. O seu irmão acha aquilo idiota. Let's say brothers. I'm sure all three are going, oh my gosh. Vamos dizer irmãos, porque eu tenho certeza que os três estavam falando, gente, sério mesmo. And then there's this giant going, seriously, little boy, you're going to come at me with a E tem rock? aquele gigante falando, sério mesmo, menininho, você vai vir contra mim com uma pedrinha? And Saul is being well-meaning. E Saul, ele tem boas intenções. And in verse 38, he offers his armor. E no versículo 38 oferece a sua armadura. Like, okay, if you're going to fight him, let's put this stuff on you. Ok, você vai lutar ele, mas então, peraí, coloca isso. Skinny, youthful David Davi, magrelo, jovenzinho, couldn't stand. não conseguia nem ficar de pé. He's got this breastplate on and all this stuff. Ele He's tava like, com a coraça, com tudo aquilo, ele nem... You ever see someone in ice skates the first time? Você já viu alguém fazendo com patins de gelo alguma vez? Ou patins? Okay, I've seen Brazilians at the mall in ice skates. It's hysterical, people. Ok, eu já vi brasileiros em shoppings com patins de gelo. É muito engraçado. It's one of the funniest things I've ever seen, É I'll uma be das honest. coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Okay, you really should be good at it, especially women, because you can walk in those ridiculous shoes. Assim, vocês deveriam ser muito bons nisso, especialmente as mulheres brasileiras, porque vocês conseguem andar naqueles sapatos com salto desse tamanho. Right? You Certo? really should be able to ice skate. Vocês realmente deveriam conseguir andar de patins de gelo. But, you know, people, Mas as pessoas estão lá. This was David. Davi era assim. Saul was trying to be helpful. Saul estava sendo ser prestativo. He had to say, no, I've got to do it my way. Mas Davi teve que falar, não, eu vou fazer do meu jeito. I'll be honest with you. Eu vou ser sincera com vocês. I was tempted to put Saul's armor on last night.
Eu fui tentada a colocar a armadura de Saul ontem à I noite. heard my husband preach. Eu ouvi o meu marido pregando. And I went, seriously? I have to go after Eu that? falei, sério mesmo, eu vou ter que pregar depois daquilo? What? Sério? We don't need another Dwayne. Nós não precisamos de outro Dwayne. He's already made. Ele já tá lá, perfeito. We don't need another Jennifer. I'm already made. Nós não precisamos de outra Jennifer. Eu já estou aqui criada. What's your way? Qual que é o seu jeito? What's your way? Qual que é o seu jeito? Who are you? Quem é você? How are you designed? Como que você foi criado? Be who God has made you to be. Seja quem Deus te criou para ser. God has tailor-made weapons designed that fit you, that suit you. Deus tem armas feitas à medida, que foram feitas somente para você. He really does. Ele realmente tem. So as a preacher, I've been surrounded by really awesome preachers. Então, como pregadora, eu estou rodeada de pregadores excelentes. I have been so intimidated. E eu já fiquei tão intimidada. I get up on big flat platforms and have to talk myself off the ledge. E muitas vezes eu tenho que subir na plataforma e de verdade eu tenho que convencer a mim mesma para pregar. Okay, God. Vamos lá, Just the Deus. logging girl. Ok, eu sou uma menina I uma can cidade do this. madeireira. Vamos lá. I am who I am. Eu sou quem eu sou. And it's okay with God. E tudo bem para Deus que eu seja quem eu sou. This is the package I come in. Porque esse é o pacotinho que Ele criou para que eu fosse. What package do you come in? Em qual pacotinho você vem? Don't wear Saul's armor. Não use a armadura de Saul. Don't wear it. Não a use. Don't put on those things you think you're supposed to do. Não coloque sobre você aquelas coisas que você acha que deve fazer. We don't need echoes. Nós não precisamos de ecos. We need Nós voices. precisamos de vozes. We need voices. Precisamos de vozes. Voices. Vozes. Messengers. Mensageiros. I'm not talking about just preachers on a platform. E eu não estou falando apenas de pregadores numa plataforma. I'm talking about in your place of Eu business. estou falando no seu lugar de trabalho. Talking about in your home. Eu estou falando nos seus lares. Be who God has made you to be. Seja quem Deus te criou para ser. Use the weapons He's designed for Use you. as armas que Ele criou para você. For you. Para você. David had to throw off Saul's armor. Davi teve que tirar a armadura de He Saul. couldn't defeat Goliath with Saul's armor on Ele him. não poderia vencer Golias vestido com a armadura de Saul. He had to throw it off Ele teve que tirar and go back to simple things. e voltar às coisas simples. Because he was a simple guy. Pois ele era um homem simples. So he gets 5 smooth stones, Então ele pega 5 pedras lisas winds up, e acaba, se empolga, hits him right in the forehead. e aí joga a pedra e acerta a testa de Golias. Boom! Giant goes down. Pronto, e o gigante cai. Hallelujah! David doesn't even have a sword to finish the job. David doesn't even have a sword to finish it off. Davi não tinha nenhuma espada para terminar o que ele tinha que fazer. He has to run over to the giant, take his own sword, Ele teve que correr até o gigante, pegar a espada do gigante and cut off his head. e decepá-lo. Incredible. Incrível. Now, honestly, when I read that story, Agora, sinceramente, lendo essa história, I think of those movies where the bad guy gets shot. eu penso naquelas filmes onde o cara mal, ele acertam ele num tiro. And, you know, like the woman's running away beside and he grabs her foot. Mas, e a mocinha tá correndo do lado dele e enquanto ele cai, ele segura na perna dela. I'm like, I hope he's not pretending to be dead. E aí eu fico pensando, eu espero que ele não esteja fingindo que ele tá morto. Goliath, Imagina Golias falando, eu tô vivo. praise God, I could read the end of the story so I wasn't anxious. Graças a Deus eu consegui ler o final da história porque eu tava ficando ansiosa. I need those spoilers because I get all anxious in movies. Eu precisava desses spoilers, desses avisos, porque eu fico muito nervosa nos filmes. I'm not even joking. I read the end of a movie Eu before I não tô nem go. brincando. Antes de ir no cinema, eu leio a sinopse inteira.
Otherwise, my pulse is up the whole Porque senão time. eu passo o filme inteiro, tipo, passando mal. I'm launched into intercession during the movie. Eu fico... eu entro em intercessão no meio do filme. And I'm like, it's just a movie, Jen. Eu fico pensando, é só um filme, Jen. But I feel it so deeply. Mas eu sinto no meu âmago. So, praise God, I could read the end of the story. Graças a Deus eu li o final da história. And I didn't have to be nervous about Goliath grabbing his ankle. E não aconteceu, Golias não foi e pegou a perna dele So he kills him. e o mata. Amen. Amém. Weapons formed in the secret place when no one was looking. As armas forjadas no lugar secreto, quando ninguém via. When he was doing mundane activities. Quando ele estava fazendo atividades do seu dia a dia. When he was staying faithful in that place that had no honor. Quando ele estava permanecendo fiel naquele lugar onde havia honra nenhuma. But the God of 2 Chronicles 16:9, Mas o Deus de 2 Crônicas 16:9, who searches back and forth throughout the whole earth que sonda a terra do Oriente ao Ocidente, to strongly support those whose hearts are loyal para to him. fortemente apoiar aqueles cujos corações são leais a Ele. He was with David. E ele estava com Davi. Let's just stand for 1 minute. Vamos ficar em pé rapidinho. Lord, here we are. Senhor, aqui estamos nós. We say yes to your ways. E hoje nós dizemos sim aos teus caminhos. We say yes to your leadership over our lives. Nós dizemos sim à tua liderança sobre as nossas vidas. We believe that you have plans to prosper us and not to harm Nós us. cremos que os teus planos são de nos prosperar e não de mal. We believe that there is a hope and a future for us. Nós acreditamos que há uma esperança e um futuro para nós. Lord, I pray that we would hear your voice Senhor, eu oro para que quando ouçamos a tua voz, calling us to the secret nos place. chamando ao lugar secreto, Calling us to the place where it's just you and me. nos chamando ao lugar onde é só você e eu. That place where we're face to face. Esse lugar onde estamos face a face. The place where we live for the audience of O one. lugar onde vivemos para a audiência de um só. Let us find satisfaction there. Deixe-nos encontrar a nossa satisfação That somente lá. you yourself De que tu mesmo, would be our great reward. sejas a nossa maior recompensa. Oh, we love you. Oh, nós te amamos. We love you. Nós te amamos. And we're going to love you all the E days nós of te our lives. amaremos todos os dias das nossas vidas. All the days of our lives. Todos os dias das nossas We're going to vidas. follow you. Nós te seguiremos. We're going to love you. Nós te amaremos. And we're going to know E you. nós te In conheceremos. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. I told you she was good. Foi bom? I told you. Eu falei para vocês. Oh man, just take 2 minutes, talk to somebody beside you, Amém. 2 minutinhos, converse com alguém do seu lado. and then we're going to have Corey Russell come up in E 2 nós minutes. teremos o Corey Russell aqui em 2 minutos. Just take a stretch, Aí dá uma alongada and then Corey's going to come up. e o Corey vai subir aqui.